bem-vindos ao Triplo Duplo, edição especial finais. Vamos aqui fazer um episódio especial para analisar já os 2 primeiros jogos que tivemos até agora e fazer algumas previsões do que aí vem no jogo 3. Temos agora este empate mais recente do jogo de ontem à noite. Vamos, se calhar, começar por analisar o primeiro jogo. Uma vitória num jogo um bocadinho atípico, um bocadinho quente, e quente mesmo no sentido de calor, não da emoção, também houve, mas foi mais pelo calor que se fez sentir pela avaria no pavilhão dos Santo António Spurs. Quem é que quer começar? Vamos lá então analisar o jogo número 1 dessas finais. Cláudio, estou-te a ver aí curioso. E levantar o dedo agora, desculpa. Eu estava a ver. Em relação ao primeiro jogo, tanto o primeiro jogo como o segundo jogo, são jogos disputados. São as duas equipas que melhor basquete jogam na NBA. Os Miami têm a estampa, estão rotulados o LeBron e o Wade e o Bosh mais, mas são as duas equipas que melhor jogam em equipa. Desculpem a redundância, mas é mesmo assim. Miami tem a cereja no topo do bolo de ter o melhor jogador do mundo, ou discutivelmente, há quem acho que é o Durant, não interessa, mas ainda assim são duas equipas. Se foram 2 jogos, como nós vimos, 2 jogos que foram decididos por pormenor. O primeiro jogo foi decidido com o Cambria Gate, ou o Cramp Gate, ali no último período do LeBron James e de Santo António Spurs a lançar 87% a partir do momento em que ele saiu de campo. Foi um jogo que os Santo António Spurs chegaram ao último período depois de fazer 23 turnovers, o que devia ser algo que devia acabar, especialmente contra Miami. Cada turnover faz com que a equipa saia em contra-ataque. Miami não conseguiu. O problema destes turnovers, dos 23, é que a maior parte não foram turnovers que deixavam a bola viva para Miami ser em contra-ataque. Foram turnovers que davam a bola a Miami, mas Miami tinha que fazer um ataque organizado e a partir daí complicou tudo. O Santo António Spurs não estava a conseguir meter a bola no poste baixo. Se não me engano, eu tinha os apontamentos, acho que foram 9, não sei se foram 6, se foram 9, desculpem a minha letra, mas depois não consegui ver, mas em que estavam a tentar meter a bola no poste baixo no time Duncan e não conseguiam. São turnovers, o entry pass, como muitos treinadores dizem, é um passe que muitos jogadores têm que aprender até na NBA. São jogadores que têm dificuldades em meter a bola dentro do poste baixo, e eu, como jogador interior, tenho alguma dificuldade em perceber qual é que é a dificuldade em passar a bola ao servir o Duncan ou qualquer poste que esteja lá em baixo. No primeiro período, Miami, os Santo António Spurs tinham 6 turnovers e estavam a perder por 6, para vocês verem a importância dos turnovers, que não foi nenhuma. Avançando para o último período, o jogo foi um jogo bem jogado em algumas partes, mal jogado noutra, mas a partir do momento que o LeBron e as suas câmeras apareceram, foi tudo por água abaixo. Acho que o tema deste jogo basicamente é o que é que nós queremos culpar o LeBron mais. O pessoal, não sei se... não é preciso jogar futebol, mas andar de bicicleta, ou às vezes a gente quando dorme mal ou alguma coisa do género e acorda com câmeras. Ter uma câmara não é a mesma coisa do que ter o nariz partido ou um dedo partido. Vocês mais rápido jogam com o nariz partido do que jogam com uma câmara, porque se vocês não conseguirem mexer uma perna, pode ser o LeBron ou pode ser o Michael Jordan. O Michael Jordan sem mexer uma perna, eu jogo melhor com o Michael Jordan, e podem escrever isto, é verdade. Eu jogo melhor com o Michael Jordan se ele não conseguir mexer uma perna. E a partir daí o LeBron fez aquilo que tinha que fazer, que foi sentar-se e descansar, e neste jogo, pelos vistos, apareceu descansadinho ou poupado e fez aquilo que nós sabemos. João, e tu, como é que viste este primeiro jogo? Primeiro tenho a dizer que o Jordan sem 2 pernas joga melhor que o Andy. Cadeira de rodas. Avançando para o jogo, eu estava à espera de mais. Atenção, não me interpretem mal, foi um bom jogo e gostei bastante. Mas estava à espera de mais, por exemplo, a nível defensivo. Isto é um jogo, numa primeira parte, um bocado malucos. O Miami tem uma excelente defesa, os Spurs têm uma excelente defesa, e se não fossem 20 turnovers na primeira parte, as duas equipas deviam estar a rondar os 60 pontos. Para mim, era uma coisa que eu não estava nada à espera. Ao contrário do ano passado,
os Spurs deram muito mais liberdade ao LeBron James, não fizeram aquela estratégia quer dizer, fizeram, mas não foi da mesma maneira como o ano passado. No ano passado eles largavam-no completamente. E agora também no jogo de hoje mostrou que também não podem largar completamente, só o homem mete tudo. Mas foi um jogo muito aberto, é isso que eu queria dizer. E isso fez com que nós tivéssemos muitos pontos na primeira parte e tínhamos tido muitos mais se não fossem os turnovers. Atenção, os Spurs fizeram 23 turnovers e Miami fez para 16. Foi uma anormalidade para qualquer uma das equipas. A primeira parte nesse primeiro jogo, foi os Big Three de cada lado a jogar bem, com o Dio de um lado e o Ray Allen do outro a acompanhar. Não apareceram outros jogadores, na minha opinião, uma coisa que teria ter sido importante. Apareceu o Mário Chalmers com 5 faltas. Cada vez que ficava na bola, fazia uma falta. Exato, isso é outra coisa que eu tenho que ter atenção. 5 faltas e 5 turnovers, que é a metade do duplo quase. Foi um duplo, exato. Duplo negativo. Na segunda parte, os Miami apareceram um bocadinho melhor esse capítulo e os Spurs continuaram um bocado desastrosos. Eu acho que nesse terceiro período, importante foi o Tiago Splitter. Se ele não tivesse estado bem lá debaixo do cesto, os Miami estavam melhor nessa fase do jogo, podiam ter cavado uma distância no jogo que ia ser irrecuperável para os Spurs. E manteve-os perto e depois no quarto período a história as dificuldades do LeBron. As dificuldades do LeBron não foram a partir do momento que ele saiu. Atenção que eu pedi para sair 2 vezes antes. E ele já teve algumas dificuldades. Ele esteve a jogar, mas esteve a jogar em dificuldades. E a partir do momento que o melhor jogador do mundo, para mim não é discutível, acho que é indiscutível. Não, Rose? Não. O melhor jogador do mundo é o LeBron. Acho que não há muito por me dizer. Não sou pode gostar dele, pode não gostar, mas não reconhecer isto da parte dele é um bocado. Não sei. Vou deixar para as pessoas o adjetivo. Mas com ele a sair de cena, a equipa de Miami sofreu imenso. Se vocês vissem nos últimos 4 minutos, a equipa esteve desastrosa, não fazia nada. O Wade tentou fazer um bocado de Euroball, mas a coisa não correu nada bem. Quanto à história das câimbras, pelo amor de Deus, eu estou farto de ouvir falar sobre isso. Quer dizer, um homem não pode ter câimbras, que já é isto, já é aquilo, já é aquilo outro. Aquilo acontece não é a primeira vez que acontece ao LeBron, e acontece a 1001 atletas e nem sequer vale a pena estar a falar sobre isso. Foi o calor, não foi o calor, e também agora já estou a ouvir que foi o Pop que mandou desligar o ar-condicionado, pelo amor de Deus. Esta gente em vez de estar a ver o jogo, estão a pensar o que é que estão a falar sobre estas coisas. Mas pronto, uma nota, para não me alongar muito, uma nota sobre o jogo. A minha sensação deste jogo é que os Miami iam perfeitamente ter ganho este jogo. Mas assim, muito fácil. Eu não vi os Spurs assim tão bem. Eu não vi os Spurs. Eu falei na previsão das finais que os Miami teriam que tirar a circulação de bola aos Spurs. Eu não estou a ver a circulação de bola nos Spurs. Não vi no primeiro jogo, não estou a ver no segundo jogo. Quer dizer, a espaços vemos umas situações dessas porque aqui é o jogo deles. Mas eu estou a vê-los muito condenados a Tony Parker e a Manu Ginobili, que estão bem, mas que quando são mais tapados, aquilo está a ficar um bocado complicado para eles em termos ofensivos. Tim Duncan, temos que referir, porque foi o melhor jogador da primeira partida, sem dúvida nenhuma. O velhote continua a dar cartas. E, turnovers é o que eu preciso referir nesse jogo em termos do pior que se passou, a lesão do LeBron. O Cláudio falou no Mário Chalmers. Não foi Mário Chalmers, mesmo Norris Cole, que veio muito bem das Conference Finals, esteve muito abaixo do que pode valer. E Miami só tem Ray Allen. O banco de Miami é Ray Allen. E esta situação pode ser custosa para eles, porque está 1-1, ganharam home advantage, mas calma, porque os Spurs, na minha opinião, ainda não jogaram um jogo ao nível deles. E isso é importante. Quando o fizerem, Miami vai ter que estar muito melhor mesmo. É isso. Márcio, e tu? O Cláudio e o João já falaram dos turnovers, desta situação toda que tivemos com o calor, etc.
Tu que és aqui um dos nossos mestres da tática, de certeza que vais destacar alguma coisa. Não, eu por acaso ia fazer exatamente o inverso, que era. Eu acho que no primeiro jogo, eu acho que não houve tática. O grande protagonista do primeiro jogo e o grande fator determinante do primeiro jogo foi mesmo o calor que condicionou o jogo, e acho que não houve tática nem lógica que resistisse ao calor. Eu acho que tivemos 2 jogos completamente distintos dentro do jogo 1. Foi a primeira parte, que foi um jogo bem jogado. O João estava a dizer que as defesas não tiveram tão bem. Eu acho que os ataques é que também são fortes, porque assim, estes são os 2 melhores ataques da NBA. As duas equipas têm boas defesas, mas também são os 2 melhores ataques, e são ataques muito móveis, que circulam muito a bola, que fazem as defesas trabalhar muito. Por isso também acho que há muito mérito dos ataques nos pontos marcados. Eu acho que foi um jogo equilibrado, bem jogado de parte a parte, e é difícil, não podemos desligar quando dizemos que a defesa não teve tão bem. Eu acho que também é mérito do ataque adversário. E acho que assim, são as 2 melhores equipas da NBA. Portanto, eu acho que vamos ter. Nenhuma vai conseguir defender completamente bem e parar a outra, vai conseguir condicionar a outra, mas nunca vai conseguir pará-la, e vice-versa. Mas pronto, na primeira parte eu acho que tivemos um excelente jogo, estava a ser um jogo ótimo. Acho que as finais não podiam ter começado melhor. Depois, na segunda parte, com o calor, com os efeitos do calor a começarem a pesar, os jogadores estavam, no terceiro período, já estavam completamente rotos. O LeBron, antes de sair com as câmaras, no terceiro período já se andava a arrastar, parecia um pugilista ao fim de 15 assaltos. Eu acho que aí depois já não houve lógica. Nós podemos analisar as situações táticas e o que aconteceu, mas eu acho que aí os jogadores, já foi uma questão de ver qual é que foi a equipa que resistiu melhor, que sobreviveu até ao final do jogo e que resistiu melhor. Acho que as pernas já não respondiam como eles queriam, daí também houve tantos turnovers e passos falhados, lançamentos falhados. O cérebro também já não respondia como eles queriam, portanto não havia cabeça fresca, não havia pernas frescas, e foi um jogo, foi muito pior do que na primeira parte, foi um jogo mais atabalhoado, e acho que foi mesmo uma questão de sobrevivência. Ver quem resistiu melhor foram os Spurs, que curiosamente no terceiro período pareciam ser os que estavam mais cansados. Eles fizeram um terceiro período horrível, e depois no quarto, quando o LeBron saiu, eles reencontraram ali força e fizeram um bom final de período, com os 87% de lançamento no período. Nessa fase conseguiram circular a bola, mas a defesa de Miami já estava de rastros, já não conseguia recuperar, já não rodava defensivamente. Portanto, foi um jogo completamente atípico, e acho difícil de analisar taticamente a segunda parte. Eu acho que foi mesmo uma questão de sobrevivência. Os Spurs resistiram, sobreviveram ao jogo 1 e saíram de lá com a vitória desse jogo. Flávio, antes de pegares nisto, tens que me explicar o que é que te pagaram por baixo da mesa para terem alcunhas de mestres da tática e coisas assim do género, e nós os dois... Está aqui a chegar no envelope. É o Landim, o João e o mestre da tática. Olha, não, é que o Márcio é aquele que tira notas. Não te lembras de outra vez que ele tirou notas? Obrigado pela consideração. Tu tiras notas, mas não percebes o que é que escreves. Voltando à conversa, Márcio, quando eu falo que acho que as defesas não tiveram assim tão bem, concordo contigo completamente. Estas 2 equipas em termos ofensivos são um must na NBA. A questão não é essa, a questão é que estas equipas, que são das melhores ofensivamente, tiveram imensos elementos abaixo do que valem. E mesmo assim, os pontos sucederam sem catadupa na primeira parte. É isso que eu quero dizer, porque mesmo eles não fazendo o que costumam fazer, eu acho que a defesa é que não está o que costuma estar. Muitos erros não forçados. Não sei se repararam, muitos. O João falou do facto das equipas não estarem, e Flávio, desculpa lá antes de dar a tua opinião. O João falou do facto dos San Antonio Spurs não terem mostrado ainda um ball movement ou uma fluidez no jogo ofensivo de maneira consistente, mas são mesmo as 2 equipas. Nós vemos N vezes jogadores a sair do pick and roll. Olha, ontem, antes que estamos a falar do jogo 1, mas ontem vimos o Manu Ginobili a sair do pick and roll numa jogada decisiva no último período, e ele faz um turnover em que sai do pick and roll, tem o Duncan sozinho e
bola bate na mão do Duncan e vai para fora. Temos visto muitas coisas, muitos erros não forçados, muitos passos previsíveis de um lado ao outro do campo. Ou seja, as equipas, na minha opinião, até agora ainda não conseguiram jogar o melhor, nem na sua defesa, nem no seu ataque, porque são equipas tão boas a nível ofensivo que quando és obrigado a jogar nos dois lados do campo, o teu discernimento no ataque é capaz de ser um bocadinho prejudicado. Eu acho que é o que temos visto isso. E parabéns ao Tiago Splitter, que estas finais parece que vai jogar e que o small ball não lhe vai tirar para o banco. Uma melhoria depois no primeiro jogo atirou. No segundo, na primeira parte o Popovich teve que tirá-lo aos 7 minutos, tirou menos aos 7:50 e tal, alguém foi, tirou porque estava ali um mismatch que estavam a ver a rasca, eles não estavam a conseguir defender na linha de 3 pontos, o Bosch e o Lewis. Eu acho que essa vai ser uma das chaves, já falaremos disso mais à frente, mas eu acho que essa é uma das chaves da série. Mas já veremos. Importante já aqui diz João. Do size. Lewis lançou 10 vezes no primeiro jogo. Acho que isto é do jogo 1. Confirmação, é do jogo 1. Lewis lançou 10 vezes no jogo para um jogador que estava no fundo do banco e que deve ter tido uns 20 jogos sem jogar durante a época. É a prova de que tens ali 3 ou 4 jogadores em Miami que desbloqueiam tudo, consegue revitalizar carreiras de jogadores que já estavam mais que enterrados. Só para terminar aqui o assunto do jogo 1, vocês já acabaram por dizer tudo. Jogarem ali numa estufa autêntica com não sei quantas mil pessoas ali dentro, tornou-se uma autêntica estufa. Acho que houve jogo e refletiu-se nos turnovers, muito forçado, muita cabeça, muito querer, mas pouca cabeça e pouco físico, que era inevitável. Ninguém aguentava ali aquele tempo a jogar assim com o ritmo que era jogado. Pronto, basicamente tivemos isso até ao final. Depois com a saída do LeBron, os Heat deitaram completamente a toalha ao chão e isso foi uma motivação para os Spurs terminarem em grande e acabaram por levar a melhor no primeiro jogo. Vamos agora passar para o último jogo. Flávio, eu queria só uma nota a propósito do jogo 1, ao propósito do que sucedeu o jogo 1, a seguir ao jogo 1. O João e o Cláudio já falaram daquelas conclusões que, na minha opinião, também erradas sobre o caráter do LeBron e sobre a falta de coração dele por ter saído e todas as críticas que lhe fizeram. Eu acho que o homem é humano, o homem como qualquer um. Mas eu queria falar de outra coisa. Concordo com essa parte, acho que as conclusões, partir desse episódio das câimbras para tirar conclusões sobre ele é errado, mas para mim houve outra coisa mais grave após o jogo 1, que foi das coisas mais estúpidas que eu vi na internet nos últimos tempos, que foi aquelas imagens do LeBroning e de gozarem abertamente com a lesão do LeBron, que eu sinceramente acho lamentável. Acho que não tem qualquer piada. Não é por ser o LeBron, portanto, antes que estejam a pensar, não é por ser o LeBron. Eu acho que seja o LeBron, é assim. Seja o LeBron, seja o Derrick Rose, o Kobe Bryant, eu acho lamentável. E atenção que eu não tenho nada contra o humor, mas uma coisa é fazer humor e tentar fazer uma brincadeira ou tentar fazer uma piada. O humor pressupõe inteligência e tentar fazer uma associação inteligente, uma piada inteligente sobre um jogador é uma coisa, gozar com ele ou simplesmente fazer troça da lesão, que era aquelas imagens das pessoas a fazer o momento em que ele foi retirado do campo. Essas fotografias acho que foi um episódio lamentável e acho que qualquer pessoa com o mínimo espírito esportivo não deseja uma lesão a nenhum jogador, e acho que gozar com isso para mim é ridículo. Antes de avançarmos para o jogo 2, eu vou ter que intervir porque eu tive o dia todo a fazer piadas sobre o LeBron. Disclaimer. É assim, são pontos de vista. É normal que isso tenha a ver com a integridade e com o senso de humor de cada um.
Eu acho que nós devíamos ter, não devíamos ser, não é puritanos, porque acho que puritano é uma palavra assim um bocadinho insultuosa, mas acho que nós não devíamos levar as coisas com um ânimo leve. Ou seja, são jogadores que recebem milhões são jogadores que recebem milhões de dólares por ano, são jogadores que nos entretêm, são jogadores que fazem com que a nossa vida tenha alguma mais alegria do que supostamente deveria ter. Mas especialmente com esta câmara, pessoal, é uma câmara. Eu, no meu ginásio, vocês na vossa situação de dia a dia, vocês quando veem alguém a ter uma câmara, tanto no banco, eu lembro-me de vermos um vídeo do Charles Barkley que estava na mesa de comentadores e de repente deu-lhe uma câmara e ele levantou-se e começou. Eu acho que não é desejar mal a ninguém, mas é ter noção que ninguém morreu, é ter noção que um Aquiles é um Aquiles, é ter noção que um joelho é um joelho, e é ter noção que temos que separar as coisas e temos que perceber que, embora possa ser um bocadinho corrosivo esse tipo de humor, acho que se nós não podemos brincar com uma lesão que basicamente não vai afetar em nada a vida de um jogador, ou se afetar não vai fazer com que ele seja, no mínimo, um milionário com uma vida normal, acho que se não podemos gozar com isso, ou que não podemos brincar com isso. Eu acho que há uma diferença entre brincar e gozar. Eu acho que assim, eu não tenho nada contra o humor. Estou a dizer, por exemplo, ontem no jogo antes do jogo 2, estava lá uma fã dos Spurs com um cartaz a dizer eu queria fazer um cartaz fixe, mas tive uma câmera na mão. Uma piada sem graça. Isto para mim é o que é o meu problema com aquele cartaz. Não foi a piada em si, foi que a piada não teve graça. É a minha opinião. Eu acho que isso aí, com isso eu não tenho qualquer problema. É uma brincadeira, é uma piada e que tem alguma inteligência. Aquelas imagens do LeBron, aquilo não é uma piada, aquilo é só troçar com uma situação, sem fazer qualquer piada. Qual é a piada que estás a fazer ali? Nenhuma. Eu vou só troçar abertamente com a situação. Eu vou te explicar a diferença entre os dois. Eu acho que é de mau tom criticar o LeBron ou o Rose ou o Gilbert Arenas porque não conseguem jogar, porque tiveram algum problema e porque este gajo aqui não tem força mental, não tem, nunca mais vão andar, nunca mais vão correr. Eu acho que isso é que é de mau tom. É quando nós estamos com um teor sério a falar e a questionar o caráter e a força de vontade de um jogador que, se for preciso, passa horas e horas no ginásio. Eu acho que isso é que é de mau tom. Dizer que até Jesus Cristo vai voltar antes que o Derrick Rose, na minha opinião, não é nada de preocupante, porque assim, a vida são 2 dias, como costuma dizer. Se nós não, a partir do momento que nós sabemos rir de nós, acho que temos direito a também rirmos dos outros, e eu não teria qualquer problema, claro que nunca vou estar nessa posição, mas acho que não teria qualquer problema se eu tenho a sensação, ou tenho a noção que sei me rir de mim, e que as pessoas têm noção que podem se rir de mim de vez em quando, nem sempre, porque eu sou uma pessoa chateada desde nascença, mas ainda assim não acho que tenha sido pisar a linha ou passar a linha. Só para terminar aqui as piadas, acho que desta vez as pessoas podem mesmo dizer que o LeBron foi levado ao colo. Foi. Não é a primeira vez. Vamos então avançar para o jogo 2. É um jogo um bocadinho diferente, ou não, também acabou por ser um bocadinho... A minha sensação foi eu via os Spurs a jogar e olhava para o resultado e estavam a 10 e 2 minutos depois os Heat estavam empatados. Foi um jogo um bocadinho complicado ali durante a primeira parte, porque vi uma equipa a jogar e a outra sem estar a jogar tão bem, conseguia acompanhar. Como vocês falaram também no jogo 1 e neste jogo 2 voltou-se a repetir, acho que ainda não tivemos um San Antonio Spurs como se calhar tivemos contra o Standard, talvez. Não sei se alguém quer já começar a dar as opiniões sobre o jogo 2. Estejam à vontade. Tiveste uma equipa a jogar, eu também achei, foi a sensação que acho que com toda a gente ficou, foi é que nós vimos, como é que isto terminou empatado quando os Spurs parecem que estavam a jogar muito melhor. Tiveste uma equipa a jogar e tiveste o LeBron. É exato. Eu acho que isto é engraçado. Este jogo aqui, por acaso, eu acho que os Spurs jogaram muito melhor este jogo do que jogaram no jogo 1.
se tirarmos ali aquele quarto período que é uma coisa vinda do sétimo céu, mas eu acho que este jogo os Spurs jogaram melhor, na minha opinião até executaram melhor, na minha opinião defenderam melhor, só que houve 2 pontos de viragem neste jogo. O primeiro ponto de viragem foi a cotovelada do Chalmers, não porque foi uma agressão, não porque ele aleijou o Tony Parker e deixou-o indebilitado, mas sim, porque o Tony Parker falhou 2 lances livres e na jogada a seguir o Tim Duncan falha 2 lances livres. Ou seja, numa jogada em que os Miami Heat e toda a gente estava a dizer este Chalmers é um maluco, e na jogada que supostamente dava dali uma almofadinha, uma vantagem, dava ali uma vantagem que em princípio os Spurs se for um jogo que seja é uma coisa diferente, mas no jogo 2 estão safos, está tudo bem. E eles ali entortaram logo a coisa. Quando vimos falhar 4 lances livres, é torcer o rabo. E depois, o outro fator. Há mais fatores, mas o outro fator é o facto do LeBron James parecer, peço desculpa, Kobe Bryant, Michael Jordan, quem vocês quiserem, que é, estão-me a dar um lançamento de fora, querem que eu faça step backs e lance a 3 a 4 metros, então eu vou fazer, e se a bola entra uma, vai ter que entrar 2. E lembram-se na semana passada quando eu disse o mindset de dar ou usar o que o jogo dá, em vez de agarrar no jogo e dizer isto é meu. Este mindset que o LeBron não tem sempre, e as pessoas que acham, que as pessoas em casa que acham que o LeBron aprendeu a lançar agora, é mentira. Se vocês forem ver as percentagens de lançamento, por exemplo, do LeBron, ele é um melhor lançador, por exemplo, de 3 pontos do que o Carmelo. A diferença é que ele é muito mais cuidadoso nos lançamentos, enquanto o Carmelo é um jogador que lança mais vezes. O LeBron é um jogador que consegue lançar de fora e é muito bom para as vezes que lança. Ele, a partir do momento, ele se falha 2, sai do jogo. No ano passado, até ao terceiro jogo, vimos N vezes o Boris Diaw a defender o LeBron, a dar-lhe espaço, e o LeBron falhava 1, falhava 2, agarrava a bola, pessoal, desculpem lá, estou a falhar, passo para o Bosch, passo para o Wade. Desta vez, vimos um LeBron, meteu uma bola, meteu 2 e tem exatamente o efeito contrário, que é sou o melhor jogador do mundo e a partir de agora acabou esta brincadeira porque eu estou a pegar no jogo e aqui quem manda sou eu. Para terminar, criticaram o LeBron. Quem criticou? Criticar o LeBron é uma coisa engraçada quando há alguma maneira. É dizer que ele não é bom mentalmente, é dizer que ele não é bom nos quartos períodos, é dizer que ele não é mau fechar o jogo. Os clichês do costume. Há uns tempos, LeBron não devia passar a bola para o Bosch porque isto, aquilo e o outro, ele é que tem que lançar, nem que tenha 2 jogadores na cara, tem que ser o Michael Jordan e o Kobe Bryant e lançar. Ontem, o que é que o LeBron fez? Penetra, vê a ajuda, Bosch no canto, bola no dinossauro, 3 pontos, acabou o jogo. Desta vez com o alguém jogada parecida com só prova. E alguém chamou o LeBron de cagão. Viram alguém a dizer isto é uma vergonha, o melhor jogador do mundo a passar a bola para o lado. Estão a perceber? As pessoas gostam muito de avaliar resultados em vez de avaliar o processo. E desta vez eu não quero dar munição aos fãs do Heat que não sabem comportar e dizer que o LeBron calou bocas, mas desta vez o LeBron calou bocas em relação ao não passar a bola, porque no jogo 3, se acontecer exatamente a mesma coisa, já sabemos que os oportunistas do costume vão sair do buraco e vão dizer, estou a ver, eu disse na semana. É triste, mas não quero sofrer por antecipação, por isso vou ficar à espera de ver o que é que se vai passar na próxima semana. Na próxima semana não. Amanhã? Amanhã? Depois, Hoje foi. Amanhã, quem tiver a ver hoje. Hoje, então eu já vi o jogo e os Miami ganharam por 7. Ainda não viste, nem não foi. Pronto, desculpem. Márcio e João. Estava a mentir, apanharam-me. Márcio e João, falam só vocês a vossa opinião também. Olha, eu acho que se o jogo 1 foi o jogo do calor, ou o jogo das câimbras, este foi o jogo do LeBron. Muito resumidamente, foi o jogo do LeBron. E foi um jogo, acho que foram 2 jogos um bocado esquisitos, porque se no jogo 1 os Spurs jogaram pior e conseguiram ganhar, porque provavelmente se o LeBron não tivesse saído, se calhar não teriam ganho o jogo, e este jogo 2 foi um bocado ao contrário, que é os Spurs jogaram melhor que os Miami,
como equipa, coletivamente jogaram melhor, mas tiveram azar que o LeBron fez o melhor jogo dos playoffs até agora. Mesmo assim, poderiam ter sobrevivido ao grande jogo do LeBron se não tivessem falhado aqueles lances livres, depois também não tiveram bem nos últimos minutos, cometeram ali alguns turnovers e alguns erros comprometedores, mas tirando ali morreram na praia, porque poderiam ter sobrevivido ao grande jogo do LeBron e ir para Miami com uma vantagem de 2-0, mas de facto acho que foi o jogo do LeBron, não só no ataque, ele carregou a equipa no ataque, e a diferença foi enorme com o LeBron e sem o LeBron. Eles tiveram no plus minus, tiveram mais 10 com o LeBron em campo e tiveram menos 9 com o LeBron no banco. Portanto, basicamente, quando o LeBron esteve em campo, os Miami conseguiam ganhar vantagem e o LeBron saía e os Spurs recuperavam e os períodos em campo. E o mais engraçado é que nessas alturas não era a execução ofensiva dos Miami entrou em ação no último período, ou nos últimos 4, 5 minutos, nos últimos 2 minutos, que foi quando eles se descolaram. Foi aquela penetração do Wade para o Bosch, ou do Bosch para o Wade, ou do Wade para o Bosch. Foi do Bosch para o Wade. Exato. Foi esse lance, foi essa penetração também do LeBron para o Bosch, também da linha 3 pontos, mas durante o jogo todo, a execução de Miami... Foi o LeBron a carregar a equipa até ao fim. Mas a bola do LeBron e saíram da frente, basicamente. Mas mesmo assim os Spurs tiveram quase a sobreviver a isso. Mas pronto, o impacto do LeBron foi enorme no ataque. Eles tiveram, com os 38 minutos que o LeBron teve em campo, eles tiveram 60 e tal por cento de lançamento, e sem o LeBron tiveram 29% de lançamento. Mas, só para terminar, o LeBron também teve um impacto importante na defesa, que foi quando foi defender o Tony Parker nos últimos minutos, e o Tony Parker não conseguiu mais entrar para o cesto. Naqueles últimos minutos teve muita dificuldade em entrar para o cesto, e o ataque dos Spurs emperrou ali nos minutos finais, muito por culpa da defesa do LeBron ao Parker. Eu acho que isso foi um ajuste, mano. Eu estive a ler umas coisas e eu acho que foi um ajuste com o Popovich. Acho que a tática deles é: o LeBron pontualmente irá defender o Tony Parker. Eu lembro-me até de fazer um post ontem a dizer: o LeBron só defende 10 minutos, mas quando defende é para valer. Só que acho que o Popovich fez um ajuste em que ele disse ao Manu Ginobili e ao Tony Parker: se o LeBron decidir pegar em vocês, a execução ofensiva vai passar para o outro. Ou seja, como o LeBron foi defender o Tony Parker, o Manu Ginobili teve as responsabilidades ofensivas, tanto nos pick and rolls como na posição de jogo. Sim, mas exatamente, mas a questão é que a bola do melhor jogador, é assim? Retira, seja propositado dos Spurs ou não, a verdade é que ele retira a bola do Parker e o Parker deixa de conseguir penetrar e conseguir desequilibrar como ele tão bem faz nas penetrações. Portanto, eu acho que o LeBron teve um impacto enorme no ataque, teve esse impacto importante também na defesa e ganhou o jogo quase por si só para o Zito. Acho que ninguém tem outra ideia do jogo que não tenha sido o LeBron fazer uma exibição à melhor jogador do mundo. E eu vou pegar por aí. Para onde vocês estavam a falar, em termos do impacto do LeBron. Nós sabíamos perfeitamente, toda a gente sabia, toda a gente estava à espera que o LeBron chegasse a este jogo e deixasse a sua marca. Eu, na resposta a um post lá no grupo, falei que cutucaram o urso. E foi o que aconteceu, desde quinta-feira que andaram a cutucar o urso. A história das câimbras, com a história de isto e daquilo, e quando se cutuca o urso, geralmente vamos ser mordidos. E foi o que aconteceu. A culpa não foi dos Spurs, mas eles é que levaram por tabela. Andou toda a gente a gozar com o LeBron e ele chegou àquele momento em que decidiu, pronto, pela enésima vez, vou ter que mostrar quem sou e como sou e tudo isso. E, para além disso, correu bem, porque ontem, pelo amor de Deus, ele metia tudo. Anteontem, peço desculpa. Ele metia tudo. E eu acho que o Landim disse que ele é muito bom para o número de lançamentos que ele tem, e é verdade. Mas eu ainda acho o LeBron streaky shooter. Ele se começa a meter, mete tudo. É tricky shooter. Não é aquele lançador que é fiável. Perde confiança muito rápido e ganha confiança. Exatamente.
E ontem foi ainda mais inacreditável, porque ele ontem começa muito mal, ele começa muito frio. O primeiro período, isto deve ter dito do Spolstra de certeza, porque o primeiro período nós vemos o Wade e o LeBron a carregar. E vocês viram que o Danny Green teve 2 faltas rápidas porque eles começaram a carregar e a penetrar para o cesto com uma agressividade que tinha faltado no início. E eu sinceramente achava que eles iam ter um início ainda mais sólido. E eu fiquei um bocado surpreendido porque achar que é só este que Miami tem. Então depois do último jogo não vão entrar aqui a matar. Eles entraram, mas não foi assim muito. Mas esses dois tiveram essa estratégia. Só que correu mal. Porque quer o Wade, quer o LeBron tiveram bastante apagados no início do jogo. E se não fosse o Rashard Lewis e o Bosch a acompanhar, a mantê-los fora à tona, a coisa podia ter sido complicada ali no início. Voltando atrás e pegando no que vocês estavam a falar, o LeBron em termos defensivos, é verdade isso no fim, só que muito deste jogo tem a ver com uma coisa que tem sido das coisas mais preocupantes que os Spurs têm que lidar com nesta series. Leonard. O Leonard não está a obrigar o LeBron a defender. Ponto final. Isso é bom. Ainda neste segundo jogo, vocês todos viram no primeiro jogo o Manu Ginóbili em cima do Ray Allen. Aquilo foi um festim para ele. Neste jogo, no segundo período e a partir daí, nós vimos o LeBron a defender o Ginóbili. Porquê? Porque não foi preciso defender o Leonard. Porque nós vimos o Ray Allen em cima a defender o Leonard. Porquê? O Leonard não está a ser um fator ofensivo. E se o Leonard não está a ser um fator ofensivo neste jogo, os Spurs estão mal. Porquê? Porque o LeBron vai estar fresquinho para atacar. E depois vão acontecer jogos assim. O Leonard tem que ser um elemento importante. E ele não tem sido. Ele tem defendido o LeBron. Mas é um bocadinho complicado, João. É um bocadinho complicado. Também teve limitado por faltas nos 2 jogos. Certo, mas o que eu quero dizer, por exemplo, nós vimos eu concordo contigo que eles precisam deles. Nós vimos lances neste segundo jogo que o Leonard não podia ter feito absolutamente mais nada. Simplesmente o LeBron lançou por cima dele e meteu. Não, mas é no ataque. Ele é passivo. Ele no ataque vê-se bem que ele tem tiques de go-to guy, mas carrega muito rápido no botão de injetar. Ele carrega muito rápido no botão de injetar. Ele recebe a bola, faz uma penetração e depois é a escola do Popovich, que é, pá, isto aqui há mais 4 gajos em campo, e eu acho que ele perde muito por isso. Também ontem fiz outro post a dizer que o Leonard, de outra equipa qualquer, seria um jogador interessante, se calhar ao nível do Paul George, a nível ofensivo. Eu acho que ele carrega muito rápido no botão injetar e cai muito na história da filosofia a Popovich, que é passe. Eu acho que ele carrega rápido demais, ou está a carregar rápido demais nestes jogos para o gosto do Popovich, porque o Popovich quer que ele seja agressivo no ataque, porque sabe que isso é importante para esta série. Exatamente. Quer que ele ataque mais. Isto é assim, vocês estão a dizer isso, e é verdade. O Kawhi Leonard não é um macho alfa naquela equipa, nem nunca vai ser, penso eu. Tem a ver com personalidade. Mas vocês viram o ano passado, o Leonard muito mais acutilante em termos ofensivos. O ano passado ele teve um papel muito mais preponderante a esse nível. E é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a falar é, comparando, porque nós temos a series do ano passado, a finals do ano passado entre as duas equipas, e comparando, o Leonard estaríamos à espera que fosse um fator maior em termos ofensivos. E isso é importante para ele próprio defender o LeBron, porque vai cansá-lo. E assim não está a cansá-lo. E mesmo o próprio. Mas isto é um problema de Wings nos Spurs, porque mesmo o Danny Green está a ser limitado por faltas, não está. Pronto, ele no primeiro jogo meteu aqueles 3 triplos no fim, mas isto foi para compensar o jogo em que não foi fator nenhum. E este jogo também foi um jogo assim um bocado que o Green também não está a aparecer. Se calhar o Green, o ano passado, mostrou-nos demasiado e as expectativas estão muito altas. Mas a verdade é que ele não está a aparecer também. E isto é uma situação complicada, porque tu tens um Dwayne Wade e um LeBron James numa equipa, e se tu não os vais cansar defensivamente, eles vão arrebentar contigo. É muito fácil. E depois, eu concordo que eles jogaram melhor neste jogo e perderam. Mas eu mesmo assim acho que os San Antonio Spurs ainda não mostraram aquele jogo, aquela circulação de bola. Eu até digo que eles estão a exagerar na circulação de bola. Há situações em que eles estão a deferir
bons lançamentos para piores lançamentos e turnovers. Isso pode ser um problema. Mas, lá está. Ainda faltam muitos jogos e os Spurs sabem jogar basquete e sabem jogar muito bem basquete. Vamos ver o que é que já vamos falar um bocado sobre isso de o que é que será o futuro destas formações. Já agora, João, assim mesmo para terminar, o Green e o Ginobili, o Green e o Leonard sofrem muito durante esta série por causa no ano passado era o small ball, ou seja, o Leonard jogava a 4, o Green jogava a 3 e o Ginobili jogava a 2 e o spacing era muito melhor. Tanto para eles, nesta série, embora tenhas o Lewis cá na linha 3 pontos, não é small ball nenhum, porque o Lewis é um gajo que aguenta bem na defesa e que continua ali no mesmo. E o problema é mesmo esse, é porque quando aquilo está tudo escancarado e só está o time Duncan lá dentro, a circulação de bola, a circulação de bola dos Spurs é mais eficaz porque ela consegue fazer com que basicamente a linha 3 pontos esteja completamente destapada, sendo que o Ginobili, o Tony Parker e o Duncan jogam muito lá dentro. Com esta versão, eu na minha opinião não acho que seja por culpa deles próprios, acho é porque a criação de lançamento dos Spurs não é tão boa como a do ano passado e o Green, até o próprio Green, embora tenha tido alguns lançamentos fáceis, não está a ter tantos lançamentos fáceis como no ano passado, em que por período lançava 4 vezes triplo, acho que eu praticamente sozinho. Minha opinião, não sei se afeta ou se não afeta. Queria só acrescentar uma nota que esqueci-me de falar. Uma outra coisa muito importante que tenho visto na sua series, a gente fala sempre nisso do small ball, do size, que chateia Miami e tal, mas a verdade é que a agressividade do Miami nas tabelas tem reduzido essa diferença e eles não têm sido massacrados nas tabelas e quando os Miami não têm uma desvantagem em termos de ressaltos, são uma equipa muito difícil de bater. Eles ontem ganharam a luta dos ressaltos, tiveram mais ressaltos que os Spurs. Exatamente. Tiveram menos 10 no jogo 1. Mas no jogo não fizeram menos 10, exato. Mas mesmo assim, acho que eu falei com o João da outra vez, deve ser a série entre duas equipas mais estranha de analisar, que se calhar tens que ir mesmo ver as notas e tens que olhar, porque assim, olhando só para o jogo por ver, às vezes perdes-te um bocadinho no jogo, porque não percebes o que é que está a ser o X-Factor, o que é que está a puxar o que é que está a mandar a equipa para baixo. Está a ser uma série estranha no bom sentido e esperamos que sejam mais 5 jogos assim, porque pronto, acho que ninguém... Força. Não, por favor, meu senhor. Eu ia sugerir aqui, se calhar agora antes de terminarmos, fazermos já aqui uma antevisão do próximo jogo e também do resto da série. O Cláudio falou agora aqui no fator X, acho que querem começar a destacar alguns fatores que ainda não sobressaíram, já falámos da qualidade de jogo do San Antonio Spurs, tudo isso. Eu acho que um dos fatores que pode ser essencial e muito importante mesmo é o aparecimento das segundas linhas, que por agora tem-se visto muito pouco, e acho que aí se calhar o Santo António pode sair mais a ganhar, porque nós sabemos que todos os jogadores que saem do banco dos Spurs rendem ao alto nível, e se calhar Miami nesta altura, olhando assim para Chris Anderson, para outros jogadores, tem estado um bocadinho mais abaixo, e sabemos que se calhar os Spurs têm aqueles jogadores que, tanto bem ou tanto mal, eles entram e respondem bem. Não sei, querem destacar alguns fatores que podem mudar a história, agora que temos novamente um 0-0? Eu vou destacar, fazer isto para ser rápido, fazer isto por pontos. Eu tenho alguns pontos-chave que acho que são ser importantes, mas muita coisa também na base do que já fui falando. Eu acho que em termos de Miami Heat, pontos importantes para eles levarem vencida nos próximos jogos tem que ser o point guard. Eles têm que ter mais do Chalmers e do Cole. Tem sido um fator muito mau, sobretudo por causa do Tony Parker. Embora o Tony Parker, a gente fala muito que o LeBron falhou no primeiro jogo, não sei o que mais, falhou, teve tempo ausente. Nós estamos a assistir a uma exibição em crescendo do Tony Parker. O Tony Parker ainda não apareceu a rebentar, entre aspas, com o jogo. Ele ainda está para aparecer fisicamente a 100% e a fazer a diferença. Isso também é um ponto a terem atenção. Mas point guard por parte de Miami é importante porque tem faltado. Banco, eu já falei também quando estava a analisar o jogo 1. O banco de Miami tem sido
tem tido 2 nomes, Ray Allen, não tem tido mais ninguém a aparecer. Tem havido jogadores importantes, dos seus pequenos contributos, mas não tem havido nenhum que tenha ajudado realmente a equipa. O Charles Lewis estava no fundo do banco, agora passou a ser um starter, está a ter um papel importantíssimo, mas já não podemos contá-lo como banco. E tem que haver mais banco também, mas senão creio que poderá ser complicado para eles. A rotação está muito curta. Diz? A rotação está muito curta. Está muito curta. Então a ter contribuição. Está muito curta mesmo. O Spolstra ontem usou 10 jogadores, mas não está a ter contribuição de ninguém. Não está a ter contribuição de ninguém, exceto o Ray Allen. O Big Three, importante. O LeBron tem que continuar a querer mostrar que é o maior, e isso é importante. O Chris Bosh tem sido muito importante, tem sido muito agressivo nas tabelas e precisa continuar, e é preciso. O Dwayne Wade do jogo 1. O jogo 2 foi... Do jogo 1 foi um gajo extremamente agressivo e fez a diferença. Para os Spurs, eu já falei num ponto importante, que acho, Wings. O Green e o Leonard têm que aparecer nestes jogos. Se eles não aparecerem, é aquela questão que eu penso que o Wade e o LeBron vão estar descansadinhos da vida no lugar. Size. O Tiago Splitter a certa altura no terceiro período apareceu no jogo 1 e só que o Size não tem aparecido muita diferença dada a maior agressividade por parte da equipa dos Miami, na minha opinião. E depois vamos falar de uma coisa que são lances livres. Alerta jogo 6. No jogo 6 do ano passado, aquilo que se passou, nos últimos 30 segundos do jogo, dois lances livres falhados por Leonard e Ginobili. Exatamente. Este jogo, o Landin também falou nisto. Foi um twist grande. Foi primeiro no jogo, a 8 minutos do fim, a equipa de Miami estava no bónus, a equipa do Spurs estava no bónus. Ou seja, tinha aparentemente uma grande vantagem ali até o final do jogo. Faltavam 8 minutos. E eles foram à linha de lance livre uma vez com o Ginobili e conseguiu ter 2, e depois foram à linha de lance livre mais 2 vezes naquele lance, em que foram 4 vezes pelo Parker e pelo Duncan e não meteram nenhum. E não foram mais. Os últimos 6 minutos e tal não foram à linha de lance livre. Clutch free throws, foi o que eu escrevi aqui. Pode ser uma coisa muito importante para os Spurs. Resumindo e concluindo, esta vitória dos Heat deixou dúvidas na cabeça dos Spurs, mas eu acredito que a equipa dos Spurs pode ganhar perfeitamente um jogo em Miami. Mas pronto, precisam de estar ao seu nível, o Parker precisa de voltar ao seu nível e precisam de jogos bem conseguidos, que eu acho que não têm feito assim tanto. Tem jogado bem, sempre jogado bem, mas não tem feito ainda aqueles jogos que a gente sabe dos Spurs. A série de Miami volta quando? Diz? A série de Miami volta quanto de Miami? Eu acredito que possa voltar empatado novamente, é o que eu acho. Acho que o LeBron, se continuar a fazer o que fez neste jogo, volta 3-1, não há hipótese. Mas eu acredito que no pop, nem ajustamentos, e acho que a série pode voltar empatada. Vamos ver. Olha, eu aposto também numa série empatada, porque mesmo que estavas a dizer, se o LeBron continuar a fazer jogos destes, que a série volta 3-1, eu acho que mesmo que o LeBron continue a fazer jogos destes, se ele não tiver mais ajuda, como tu referiste, eu acho que eles não vão sobreviver, não vão ganhar os jogos sempre assim, com o LeBron a fazer um grande jogo e os outros a não acompanhar. Portanto, se ele não tiver mais ninguém a acompanhar, eu acho que os Spurs conseguem roubar um em Miami. Uma das chaves, eu vou só destacar uma das chaves para mim, para isso acontecer, é os Spurs aproveitarem nos momentos em que estão com os 2 jogadores interiores, que é basicamente o início do jogo e o início do terceiro período, quando eles entram com 5 inicial, com o Splitter e com o Duncan, aproveitarem esses momentos. Esse é o momento decisivo para os Spurs, para mim, porque depois, quando entra o Dio, eles ficam conseguem defender a linha de 3 pontos, conseguem defender os 4 jogadores abertos de Miami melhor. Naquele momento inicial, com os 2 bigs, é que eles têm que, como estão o emparelhamento na defesa é pior para os Spurs, eles têm que aproveitar do outro lado e castigar o interior do Heat, que também não consegue defender tão bem o Splitter e o Duncan ao mesmo tempo. Por isso, esse momento aí, se eles conseguirem aproveitar
e compensar no ataque aquilo que perdem na defesa com esses dois interiores, pode fazer a diferença nos jogos e eventualmente na série. Eu não tenho X-Factors porque são tantas coisas e tantos pormenores. É como eu disse há bocado, é daquelas séries que é muito complicada de analisar porque há tantas. Num jogo é o LeBron, num jogo é uma pedra do tamanho de uma montanha e no outro jogo é uma palhinha ou um grão de areia que consegue destabilizar as coisas. Eu não tenho X-Factor nenhum. Acho que o LeBron não vai fazer. Pode fazer um jogo com a carga estatística que fez neste jogo, mas acho que não vai fazer um jogo, ou pelo menos os dois, tão dominantes como fez, porque ele é um jogador que domina, vai dominando. Acho que os San Antonio Spurs vão arranjar maneira de roubar um. Se acabar 3-1 para Miami, eu não fico surpreso. Se os Spurs roubarem 2 em Miami, eu não fico surpreso. E se eles voltarem empatados, eu agradeço. E também não há surpresa nenhuma. O Dial do LeBron Stopper já não... Tudo é possível. O Dial LeBron Stopper do ano passado já ficou sem poder este ano. Por isso, essa é uma das coisas que eu estou curioso para ver, que é como é que o Popovich, que ajuste é que ele vai fazer no próximo jogo para defender o LeBron, porque até agora de certeza que ele vai arranjar algum ajuste. Mas ajuste, mas eu estou curioso para ver o que ele vai fazer na defesa ao LeBron. É que ele nem deu espaço ao LeBron como tem... No ano passado ele deu espaço ao LeBron. Ele este ano está a defendê-lo de forma mais tradicional, de forma normal. Exatamente. Sem dar espaço. Ele no ano passado... com ajudas, sem grande espaço, mas não tem sido aquela... Não foi aquilo que estávamos à espera de o que eles fizeram o ano passado para tentar limitar as penetrações dele. Não, tem sido, o Leonard... defendido normal, exatamente. Vamos ver se ele não volta atrás um bocado àquela defesa. Mas o Marcos vai voltar atrás depois deste jogo? Eu acredito que sim, porque o Popovich é daqueles que joga nas percentagens. Se tem mais probabilidade, mesmo que o gajo tenha feito um grande jogo, se tem mais percentagens, mais probabilidades de ter sucesso ali, ele vai jogar com isso. E mesmo que lança melhor debaixo do cesto do que longe. Portanto, eu acho que é possível que ele regresse um bocado a essa estratégia. Para terminarmos, eu acho que é uma questão mental com o LeBron, porque o LeBron marcar 3 lançamentos contestados como marcou ontem, mesmo que ele falhe, não manda abaixo. Mas o LeBron com espaço, se falha 2 lançamentos, o Popovich é um assassino cerebral. Ou seja, ele sabe perfeitamente que se ele der 2 metros ao LeBron e o LeBron falhar 2 lançamentos, o LeBron vai pensar na cabeça dele. Eles estão-me a dar espaço e eu estou a falhar, tenho que meter a próxima. Enquanto se o Popovich continuar a mandar-lhe para cima e ele continuar a meter, a partir daí a confiança já não... É complicado quando a porta está escancarada e tu continuas a bater com a cara na parede. Mas vamos ver se o que é que o Popovich faz agora em Miami. E para terminar mesmo, se o Mark Jackson para de dizer "Here goes that man! Here goes that man! Man down!" E depois combinado com o announcer dos Miami, "Dos Piratas! Vai ser uma festa." Eu acho que vou tirar o som daquilo e vou ver o jogo na Sport TV, alguma coisa qualquer do género. Vai ser complicado. Bem, então ficamos todos pelo 2-2 daqui a 2 jogos, não é? Acho que todos concordam. O Márcio fez ali uma cara. Estás na dúvida? Eu aposto nos 2-2. Muito bem, mestres da tática. Ficamos por aqui. Voltamos daqui a 2 jogos. Voltamos a seguir ao jogo 4 para mais um especial. Vejam basquete, joguem basquete. Estas paragens custam um bocadinho. A malta quer jogos. Aproveitem também para ver o especial do Draft de 84 que saiu hoje aí na NBA TV. Aproveitem, desfrutem aí, joguem basquete e voltamos a seguir ao jogo 4. E ainda não é hoje que falamos dos Bulls. Ainda não é hoje. Muito bem. Ficamos por aqui então.